Ah, boa, boa. E acho que uma informação muito importante que eu falo da vascular, tá? Esses lasers que a gente vê em algumas clínicas aí, fast food ou e não especialistas, eles usam laser não próprios para aquilo. Vendem como Sim. se fossem e não são próprios. O Então, mesmo laser que usa para depilação, usa para vascular, que usa para o exatamente. melasma. E são, nossa, uma infinidade E de aí você laser paga que existe. muito mais barato, às vezes, você Sim. fica muito mais feliz quando paga, mas depois você vê a decepção, né? Depois você volta com uma mancha Muito na pele comum. enorme que demora meses, às vezes Ou anos para zero melhorar. resultado. Falo isso Exatamente. da experiência da vascular. Colegas de falar, nossa, eu fiz, estava na sexta sessão, comprei 10 sessões por tanto. Falei, não é possível que você pagou só isso. E aí você vai ver, passei para minha prima. Por quê? Porque não resolveu nada em mim. Não é que não Daqui a resolveu pouco é nada em a prima que você. está passando para o É, próximo, porque não vai também não vai resolver resolver. nada. Exato. Isso é muito importante, porque realmente o custo estético hoje, no mundo inteiro, É não é muito alto. barato, né? Não É é alto. barato, não é acessível assim, fácil. Então, mas se for para fazer, que pelo menos faça o certo, que sai, o barato sai caro e às Exato. vezes o menos barato, ou pelo menos o levemente caro, sai muito mais barato Com do certeza. que. Sai Eu muito acho que mais é uma dica satisfeita. importante para a galera. Não sei se alguém já teve essa experiência, até comentar aí, porque é muito mais comum do que a gente que está em casa aí vê. Eu vejo muito no consultório. E aí você também deve ter bater de frente às vezes, né? Com certeza. Inclusive, eu tive uma paciente recente que ela veio com uma mancha, porque ela começou a usar o Vitacid por conta própria. Ela viu uma blogueira falando, ai, é muito bom para a Adoro. pele. Começou a usar, a pele dela é muito sensível, muito seca. Ela não tinha melasma, mas ela tinha um fototipo 4. E aí fez uma mancha muito forte no rosto, assim, no malar dela, dos dois lados aqui, ficou uma mancha não é de melasma, é uma mancha de hiperpigmentação por causa da inflamação. E é difícil de tirar assim como melasma. Ela já tá há 2 meses tentando tirar com produto, coisa que ela vê na internet e nada melhora. E aí ela veio pra mim no consultório, já com aquela mancha preta já quase, super escura. E ela falando, ó, eu usei porque a blogueira falou que era pra usar. Entendi. E aí, É, pra não é tirar tudo para agora, todo mundo. exatamente. Agora a gente vai fazer já tem um protocolo de microagulhamento que a gente já começou, fazer uma mesoterapia, que a mesoterapia a gente vai infundir ali direto na pele com uns ativos clareadores, né? Sim, Mais tá. diretamente nas manchas, então tem uma reação muito boa também. Tá, então vamos até entrar nesse tema aí que eu acho muito curioso. O microagulhamento são agulhazinhas, né? Seja uma agulha só ou um Isso. aparelhinho que você faz no rosto ali para estimular colágeno, entre Uhum. outras coisas. E aí você falou que é um processo inflamatório que estimula o melanócito que faz o melasma. O microagulhamento ele ajuda como? O microagulhamento, se a gente fizer ele com o processo adequado, que é não estimular demais, não agredir demais a pele. Então, a gente tem no microagulhamento, a gente escolhe qual profundidade de agulha que a gente vai usar. Então, no paciente com melasma, a gente vai começar sempre com uma profundidade menor e Tá. aumentando conforme a reação da pele. Por exemplo, você que não tem melasma, eu iria fazer um microagulhamento até começar a sangrar a sua pele, que eu sei que estimulou o colágeno vai estimular o colágeno adequadamente, sem gerar danos a mais na sua pele. Mas não é sangrar muito. Não, a gente Porque... chama de orvalho, fica uns pontinhos de sangue, assim, não é nada Ah, tá. demais. Você não vai Só desmaiar, fica tranquilo. uns fuinhos. Uns furinhos de nada, assim. Tá bom. E aí, no melasma, a gente não pode gerar esse orvalho, como eu falei pra você, porque senão quer dizer que estimulou Então é bem demais. mais superficial no Bem final mais das contas. superficial, bem mais superficial. Mesmo que seja um melasma mais profundo, que a gente tem essa classificação de melasma também. Melasma epidérmico e dérmico. O epidérmico é o melasma mais superficial. E o dérmico, o melasma mais profundo. Um está na epiderme, obviamente, um está na derme. Sim, E a gente diferencia eles, o tratamento vai ser igual. Qual é a entendi. diferença para o paciente? O dérmico está mais profundo, então ele vai ser mais difícil de sair. Às vezes o paciente, mas o melasma daqui da sobrancelha melhorou, mas o daqui não melhorou nada. Por quê? Porque esse aqui era mais superficial. Então vai melhorar muito mais rápido. E a gente diferencia eles pela microscopia. A gente usa o dermatoscópio, que é como se fosse um microscópio para a gente olhar a pele. Ali numa consulta mesmo, Na dá pra ver. consulta, dá para ver. E aí, a dermatoscopia do melasma epidérmico, ela vai mostrar um melasma mais. Como é que eu posso. Não tem tantos vasos sanguíneos, não tem tanta vascularização, e ele é mais. Não é redondo, fugiu a palavra agora. Ele não tem tanta ramificação.
Ele é mais Ele é mais certinho. regular. Mais regular, exatamente, essa palavra. Ele é mais regular. O dérmico, ele é mais irregular e tem mais vascularização. Entendi, porque na derme tem vasinho e na epiderme não tem. Exatamente. Não sou tão ruim assim de coisas de pele. Mas o tratamento para os dois vai ser igual. A diferença é só que um provavelmente vai responder mais ao tratamento mais rápido do que o outro. E a pessoa pode ter os dois juntos. Ah, eu tenho, por exemplo, na testa, na mesma região, eu tenho um dérmico e o epidérmico juntos, por exemplo. Pode ter junto, ou em cada região do rosto ter um diferente do outro. Mas o tratamento é igual. Perfeito. Agora, o microagulhamento a gente está muito acostumado a ouvir, mas também eu já ouvi falar que você pode colocar produtos no microagulhamento. Você pode tipo, molhar a pele ali ou ir instilando o produtozinho e fazendo o microagulhamento ao mesmo tempo. Com o microagulhamento você faz uma porta de entrada. É a mesma coisa que a mesoterapia? É parecido? A mesma coisa, a mesma ideia, a mesma função. Da mesoterapia, a mesma função, tá? Você vai abrir caminho para o ativo entrar. Só que hoje em dia a gente tem também uma máquina, na verdade eu não vou falar nomes, mas a gente tem uma máquina que faz eletroporação. Então você pega esse ativo, ela por meio de um estímulo elétrico, ela vai abrir os canais da sua pele, fazendo com que o ativo entre direto na sua pele sem ter que furar a sua pele. Mas dói? Não dói. Não é assim, completamente indolor. Tem paciente que não sente nada. Mas eu não falo quem não é indolor, porque tem paciente que é um pouco mais sensível. Tá dando um choquinho, tá sentindo uma coisinha. Entendi. Mas não se compara com o microagulhamento e com a mesoterapia. A mesoterapia, a gente pega a agulha e vai fazendo vários furinhos na pele, às vezes no cabelo, quando vai tratar cabelo. Agora, a eletroporação, eu vou passando a maquininha, o paciente fica muito mais confortável. A maioria não sente dor. Ah, legal. E agora eu quero saber que produtos mágicos são esses? Você falou de antioxidante, olha a minha cabeça. Antioxidante, vitamina C. Vitamina C. Vitamina C é obrigatório para todo paciente que está pela boca e tópico. Eu gosto de usar vitamina C tópico e pela boca eu gosto de usar os antioxidantes orais, como eu te falei, o Pycnogenol. Ah, tá. Outra opção. Perfeito. Eu gosto bastante. Tem outros antioxidantes, mas eu gosto muito do Pycnogenol porque ele não precisa nem manipular, ele já tem na farmácia. Tá. Né? O Flebon, é fácil do paciente aderir. E aí a vitamina C como antioxidante tópico. Gosto muito de usar. E além dela, tem mais opções aí? De antioxidante ou do resto do tratamento? O tratamento como um todo em pele, esse superficial, essa mesoterapia, esses produtos que você injeta, quais são os melhores? Então, são diversos produtos. Cada pele a gente vai avaliar e vai indicar o que for melhor. Tem um que é muito conhecido, que inclusive acho que você já até falou no podcast que eu vi sobre ele, que é o PDRN, o esperma de salmão. Ele é muito bom, na verdade, não só para melasma. É o esperma de salmão. Ele é maravilhoso, é de ouro esse esperma de salmão. Ele também a gente pode usar tanto na mesoterapia quanto na eletroporação, tá? A gente evita, na verdade, a mesoterapia e o microagulhamento ainda é meio controverso, tá? A gente evita injetar direto na pele, mas com a eletroporação e só de passar na pele ele já tem uma ação bem melhor. Legal. Perfeito. Dicas de ouro, como o esperma do salmão. O esperma do salmão.